Há muito que os psiquiatras desejavam ser vistos em pé de igualdade com os profissionais da medicina. Mas enquanto os médicos convencionais têm testes diagnósticos para provar ou refutar doenças, os psiquiatras não têm. There is no objective testing in psychiatry. There is no blood test, there is no urine test, there is no biopsy. There's nothing that objectively proves that there's anything physiologically or biochemically wrong that's creating your symptoms. With cancer, you can do a screening and it's there or not. You can look at the cells and you can tell if it's there. Different diseases, you can look at it and you can see it under a microscope, or you can see it in an MRI, or you can see it in a CAT scan. With mental health, you can't see it. You can't be diagnosed in a medical procedure. It's all subjective. Assim, a questão será: sem ter quaisquer testes laboratoriais científicos que mostrem a presença ou ausência de problemas mentais, como é que o sistema diagnóstico da psiquiatria funciona e como se tornou tão prevalecente? A busca da psiquiatria por bases científicas tem decorrido durante mais de um século. No final do século XIX, o psiquiatra alemão Emil Kraepelin foi o primeiro a tentar classificar problemas mentais como estados de doença médica. Embora tenha devotado a sua vida a tentar provar que estes problemas vinham exclusivamente de fontes biológicas e hereditárias, ele nunca o conseguiu, acabando por concluir que era quase impossível distinguir cientificamente o normal do insano. Apesar das conclusões de Kraepelin, os psiquiatras persistiram com muitos esforços de classificação ao longo dos anos, resultando na primeira edição do Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais, publicado pela Associação Psiquiátrica Americana em 1952. O DSM-1, um manual pequeno de 130 páginas, descrevia 112 perturbações mentais que não estavam baseadas num procedimento científico, mas em contribuições de cupons enviados a 10% dos psiquiatras membros da APA. Com o lançamento da segunda edição em 1968, o DSM cresceu para 145 perturbações. Ainda não se baseava em qualquer ciência, embora estivesse cheio de teorias sobre as origens das suas doenças. Mas com o aumento súbito da popularidade de drogas psiquiátricas, como Miltown e Valium entre o público geral, a comunidade psiquiátrica compreendeu que tinha de ser encontrada uma explicação biológica para justificar a sua prescrição. E eles encontraram isso num artigo escrito pelo psiquiatra Dr. Joseph Schildkraut. Embora ele não tivesse meios de descobrir em que consistia a química normal do cérebro, Schildkraut teorizou que os problemas mentais poderiam ser causados por um desequilíbrio bioquímico de neurotransmissores no cérebro. It's a great line, the chemical imbalance. There's no evidence for it. There is no way you can measure or document that such a thing occurs in the first place. There are no lab tests to see what your neurotransmitter levels are or how much you need and how off your balance is. Chemical imbalance sounds good, sounds scientific, but whereas, as we know, there isn't any way to measure what the balance is. There is no identifiable chemical imbalance in the human brain other than the chemical imbalance that comes from putting a medication in that brain. And so we've been sold that there's a chemical imbalance, but there's no science to back that up. Embora Schildkraut nunca fosse capaz de provar a sua teoria de desequilíbrio químico, já era demasiado tarde. A comunidade psiquiátrica já tinha adotado a teoria como uma explicação médica plausível para as perturbações mentais listadas no DSM. Mas sem um teste que confirmasse um desequilíbrio químico, os psiquiatras ainda eram atormentados por uma inconsistência severa de diagnóstico. Além disso, os psiquiatras eram muitas vezes incapazes de distinguir o são do insano. Este ponto tornou-se claro em 1972, na famosa experiência da Rosenham, em que um total de 8 voluntários perfeitamente saudáveis apresentou-se numa instituição mental, afirmando ouvir vozes nas suas cabeças que apenas diziam as palavras vazio, oco ou tum. Nenhuns outros sintomas psiquiátricos foram declarados. O resultado, cada um dos voluntários, incluindo o Dr. David Rosenhan, foi imediatamente internado na instituição. The moment we were admitted to the hospital,
We abandoned our symptom, and we behaved the way we usually behave. The question was, would anyone detect that we were sane? The answer was, no. No one ever did. Todos, exceto um, foram diagnosticados como esquizofrénicos. Eles só receberam alta depois de admitirem que eram de facto mentalmente doentes e em remissão. Depois de tomar conhecimento da experiência, a comunidade psiquiátrica ficou furiosa. Um hospital desafiou Rosenhan a enviar-lhe mais voluntários, prometendo apanhar cada um dos pacientes falsos. 3 meses mais tarde, eles anunciaram orgulhosamente que de 193 pacientes que se apresentaram, eles tinham recusado mais de 41 que fingiam uma doença mental e considerado outros 42 suspeitos. O problema era que o Dr. Rosenhan não lhes tinha enviado uma única pessoa. 70 anos mais tarde, a conclusão de Emil Kraepelin de que a psiquiatria não conseguia distinguir a sanidade da insanidade tinha-se mais uma vez provado correta. No seu estudo, Rosenhan concluiu: qualquer processo diagnóstico que tenda demasiado facilmente para tantos erros deste tipo não pode ser muito fiável. Não foi apenas o embaraço da experiência de Rosenhan que levou a liderança da psiquiatria a tomar uma nova abordagem ao diagnóstico. Com a rápida expansão do negócio das drogas psicotrópicas, a psiquiatria sofreu uma mudança radical na maneira como promovia a doença mental. A terceira edição do DSM, dirigida pelo psiquiatra Dr. Robert Spitzer, tomou uma abordagem decididamente biológica baseada no cérebro. Ao contrário dos seus predecessores, o DSM-3, proposto, assumiu que os problemas mentais derivavam de anormalidades físicas do cérebro. E em vez de descrever possíveis causas psicológicas para perturbação mental, o DSM-3 iria simplesmente oferecer aos clínicos listas de sintomas. Contudo, estas descrições eram suficientemente gerais para se aplicarem a qualquer pessoa em qualquer altura da vida. Sem qualquer ciência para as apoiar, estas novas perturbações propostas e as suas listas de verificação foram sujeitas a negociação intensa, compromissos, alterações e debates acesos. O psiquiatra David Schaffer, que participou na conferência do DSM-3, observou: People would shout out their opinions from all sides of the room, and whoever shouted loudest tended to be heard. My own impression, is coming straight from England, was it was more like a tobacco auction than a sort of conference. Many committees are established to determine what should and shouldn't go into the DSM, the current revision. And a lot of the committee activity is based upon, could be personal bias, political pressure, the trend that may be in vogue then, and other things that are non-medical. Well, in the DSM, I mean, they vote in diseases. I mean, they get together, the panel of psychiatrists look and decide, is this a disease or is this not a disease? How many of you agree this should be a disease? They have a show of hands. They set 20 people in the room, 12 vote for it, 8 vote against it. Bingo. They have a disease. Tell me that that's science. Um psicólogo disse que durante as discussões dos critérios propostos para a personalidade masoquista, a esposa de Spitzer protestou sobre um sintoma da perturbação, a que Spitzer respondeu: está bem, tira-o. Científica ou não, assim que uma perturbação é votada para ser incluída no DSM, é muito difícil de tirar. No entanto, em ocasiões raras, isto também já ocorreu. Homossexualidade, uma doença mental segundo o DSM-1 e 2. Depois de ativistas homossexuais se manifestarem na sua convenção de 1973, a Associação Psiquiátrica Americana cedeu à pressão política e decidiu, por envio de cupão aos seus membros psiquiatras, removê-la da edição seguinte do DSM. What happened? It wasn't like, there's some objective evidence that at one point it was a disease and we cured the disease and now it's a lifestyle choice. No, it was cultural. We became more liberal in this country and decided, okay, it's fine. Whereas, 50, 100 years ago, it wasn't fine, it was a problem. That's not medicine, that's something else. E os psiquiatras que escreveram o DSM-3 sabiam-no. Como Robert Spitzer iria admitir à BBC muitos anos mais tarde, what happened is that we made estimates of prevalence of mental disorders totally descriptively, without considering that many of these conditions might be normal reactions, which are not really disorders.
That's the problem. Mas em vez de aprender com os seus erros, a Associação Psiquiátrica Americana publicou o DSM-4 em 1994. Este era ainda maior, com 374 diagnósticos diferentes. Entre as suas 886 páginas, a nova edição triplicou o número de doenças mentais listadas no DSM-1. Esta rápida expansão no número de diagnósticos psiquiátricos poderá não ajudar o paciente, mas beneficia muitos outros. Assim que um diagnóstico seja criado, este entra no currículo profissional, surgem especialistas para o tratar, são organizadas conferências sobre este, surgem pesquisas e publicações que o abordam, os psiquiatras formulam os sintomas dos seus pacientes para corresponderem a este e são-lhes receitadas drogas. Em resumo, o DSM já não era um manual, mas uma grande indústria. The DSM, although it is our Bible, it becomes the Bible and it becomes tantamount to, the tablet coming down from Mount Sinai, not just for psychiatry and psychology, but for insurance companies, for the legal profession. It comes into play as far as sentencing. It comes into play as far as custody decisions. So non-scientific information is used to make some radical, life-altering or life-ending decisions. O perigo de todas estas doenças psiquiátricas é que qualquer pessoa na Terra, hoje em dia, pode ser rotulada como tendo uma doença mental. Usando o DSM, os psiquiatras na Universidade de Harvard declararam que metade de todas as pessoas na Terra será mentalmente doente na sua vida. Um psiquiatra proeminente de Harvard, o Dr. John Ratey, vai um passo mais longe argumentando que ninguém é realmente normal. Embora a Associação Psiquiátrica Americana tenha reconhecido discretamente a falta de provas para a teoria do desequilíbrio químico de Joseph Schildkraut, esta ainda é promovida nos meios de comunicação e passada aos pacientes todos os dias. E embora seja muito improvável que o ouça nos meios de comunicação, os psiquiatras admitem que as perturbações listadas no DSM não têm nenhuma patologia provada e, portanto, não podem ser chamadas doenças médicas. If you were to be confronted with someone saying that the DSM is not backed up by science, what do you have to say about that? Oh, I would say that they're entirely right. No, the DSM is not science. I think there are non-scientific elements, political aspects of it that influence it. Yeah, absolutely. DSM-4 is still far away from science. The DSM system is far from perfect, but it's the best we have. DSM stands for diagnosis as a source of money. It brings in a lot of money. Não obstante, a próxima edição, o DSM-5, está nos estágios de planificação e deverá ser publicado em 2012. E desta vez, a negociação para as próximas doenças psiquiátricas está a ser realizada em segredo. Mas nós sabemos de algumas novas perturbações sob consideração. Uma é a perturbação de dependência da internet, originalmente apresentada como uma piada no artigo do New Yorker em 1997. Não obstante, é agora afirmado que 25 milhões de pessoas poderão qualificar-se como surfistas compulsivos. Outras perturbações contempladas para o DSM-5 incluem a perturbação de compras compulsivas, ataques de empanturrar-se, perturbação de apatia, síndrome de alienação parental, perturbação relacional, perturbação explosiva intermitente, ira do condutor. São todas categorias de doenças potenciais com drogas psicotrópicas que aguardam ser atribuídas a estas. De acordo com a APA, 19 dos 27 psiquiatras no painel, que decide quais as doenças a incluir na próxima edição do DSM, têm laços financeiros com empresas farmacêuticas. A situação tornou-se tão má que o arquiteto do DSM-3, Robert Spitzer, e o editor do DSM-4, Alan Francis, tornaram isto público avisando: a APA poderá ser acusada de um conflito de interesses ao modelar o DSM-5 para criar novos pacientes para psiquiatras e novos clientes para empresas farmacêuticas. Mas a comunidade psiquiátrica decidiu não comentar esta questão, e por uma boa razão. Hoje, as drogas psiquiátricas trazem mais de 80 mil milhões de dólares por ano às empresas farmacêuticas. E com cada nova edição do DSM, os diagnósticos não só se expandiram em número, mas lançaram uma rede maior,
para abranger segmentos populacionais como os idosos, os militares, mulheres grávidas e até mesmo as crianças. In my training, when I first started this, they told us that they would not give a bipolar diagnosis for a child under 18. These days, I see children diagnosed with bipolar disorder at 5 and 6 years old. A 2-year-old can be throwing a temper tantrum and then stop and be fine. Anybody that's a parent has seen that happen. That doesn't mean they're mentally ill. It means they're 2-year-olds. How can you even diagnose a 2-year-old as a bipolar disorder? I mean, how can you diagnose anybody as a bipolar disorder if you want to look at it that way? Because there is no such thing as bipolar disorder, not from a medical standpoint. It's not like you can find a cell in a person that shows that they have bipolar disorder. It's not like they have a fever or run a temperature, like if they had a physical illness. This is a behavioral definition only. In other words, a human being sat there and made a subjective decision that this person has this so-called condition. Hoje, quase 1 milhão de crianças foi diagnosticado como bipolar, tornando essa perturbação mais comum do que o autismo e a diabetes combinados. Em 2007, 500 mil crianças e adolescentes tomaram pelo menos uma receita de antipsicóticos, incluindo 20 mil com menos de 6 anos. As drogas antipsicóticas, químicos poderosos concebidos originalmente só para casos mais sérios de perturbação mental, são agora uma indústria de 22,8 mil milhões de dólares. If you spent days reading the newest DSM, you would be able to diagnose every human being that you ever saw. And with the diagnosis comes a treatment. The DSM most definitely helps in the prescribing of drugs. It legitimizes the process of pulling out the prescription pad. Because here is this disease entity. The disease entity is addressed with this medication. And the DSM is in the service of making things reductionist into very simple, simplistic ways of looking at things. That makes it easier for the pharmaceutical company to create a medication for. The only thing that we've left out of that equation is the person. E a pessoa comum ignora completamente que os diagnósticos psiquiátricos não são médicos, mas apenas comportamentos votados. O que nos leva a outra questão. Como é que os psiquiatras tomam estas perturbações inventadas e levam as pessoas a acreditar que as têm?